Boa noite, boa tarde, bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos para mais um dia aprendendo a palavra de Deus. Tu aprende daí, eu aprendo daqui, nós aprendemos juntos. Agradecemos a Deus por mais um dia abençoado, né? Que Deus nos permitiu e nos se levantar, respirar o sopro da vida, enxergar o dia lindo que Ele nos preparou. Gratidão por este milagre. Todos os dias temos que ser gratos a Deus. Até aqui, o nosso Senhor nos sustentou e vai nos sustentar cada dia mais. Quanto mais a gente se alimenta da palavra dele, mais sabedoria ele nos dá, mais renova a nossa fé. Amém, minhas irmãs e meus irmãos? Hoje a gente vai aprender a palavra de Deus que está em Jeremias 29. Que Deus venha falar aos nossos corações nessa tarde, ou nesta noite, ou nesta manhã, no seu horário, que as minhas irmãs e meus irmãos vão assistir o nosso estudo e o nosso devocional, que se chama Aprendendo a Palavra de Deus, né? Estamos aqui para aprender. A irmã Cátia está ajeitando os cabelos, porque sabe como é os cabelos, né? Aquelas coisas boas, mas foi o que Deus deu para ela, os cabelinhos, né? Então temos que arrumar. Temos que ser mulher virtuosa, mulher vaidosa, mas uma vaidade que não venha extravagante. É uma vaidade simples e uma vaidade conforme Deus nos conduz. Não é isso, minhas irmãs? Vamos aprender a palavra de Deus, vamos abrir o coração, abrir o entendimento, pedir a Deus a presença do Espírito Santo entre nós. Eu aqui, vocês daí, para a gente aprender a palavra dele. Sempre eu digo, minhas irmãs e meus irmãos, estamos aqui para aprender a palavra, se alimentar, meditando na Bíblia. O professor é o nosso Senhor Jesus e nós somos alunos dele. Amém? Jeremias 29, aqui tem um grande estudo que vai falar o nosso coração. Jeremias 29, capítulo 29, versículo 8. A gente vai do 8 até o 13. Assim o Espírito Santo do Senhor venha falar aos nossos corações. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ó Deus de Israel, não vós enganais os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhadores, não dei ouvido aos vossos sonhos, que sonhais, porque eles vós profetizam falsas mentiras em meu nome. Infelizmente, minhas irmãs e meus irmãos, temos que estar atentos, né? Porque diz a palavra do Senhor que no final dos tempos vai aparecer muitos falsos profetas usando o nome dele para confundir os filhos dele. Por isso que temos que estar atento na palavra, a fé firme no Senhor Jesus, para não ser nem enganado e nem confundido. Assim diz o Senhor. Em meu nome não os enviarei. O Senhor, porque assim diz o Senhor, certamente que passando centenas de anos em Babilônia, vós visitarei e cumprirei sobre vós a minha vossa palavra, tornando a trazer vós a este lugar, porque em bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei, orarei a mim, e eu vos ouvirei. E buscarei-me, e me acharei, quando me buscarem
me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Buscarei o Senhor. Aqui tem um grande estudo para nós. Em tradução fala assim, minha irmã, dessa palavra. Vós aprendei através desse texto sagrado que os pensamentos de Deus aos vossos respeitos são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que almejamos. Cremos que a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida e na nossa casa, em nome de Jesus. Os pensamentos de Deus são sempre superior aos nossos pensamentos, são finitos e ilimitados, enquanto os pensamentos de Deus são infinitos e ilimitados. O Senhor nos fala dizendo, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. Oh, glória! Aleluia, né, minhas irmãs, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O salmista diz, quão grandes são, o Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O salmista Davi se rendeu à grandiosidade dos pensamentos de Deus, dizendo, quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Pensamentos de Deus é melhor do que os nossos. Quão grande é a soma deles. Paulo ficou tão vislumbrados com os pensamentos da sabedoria divina que exclamou dizendo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondável são os seus juízos, quão inescrutável os seus caminhos. O Senhor conhece os nossos pensamentos, com certeza. A Bíblia diz, meus irmãos, minhas irmãs, diz o Senhor, conheceis os pensamentos do homem, que são vaidade. Davi disse o Senhor, tu me sondaste e me conheceste. Deus nos sondou, Deus nos conhece desde o dia que Ele trouxe nós no ventre da nossa mãe. E sabia tudo que nós ia passar, as decisões que nós ia tomar, os caminhos tortuosos que a gente ia passar, mas Ele estava só esperando nós passar por tudo isso para poder chegar até aí. E Ele sondar os nossos pensamentos e falar, filha, filho, não era isso que eu queria para ti. O teu pensamento pode te levar à ruína, mas os meus não. O teu pensamento pode levar ao fracasso, mas o meu não. O teu pensamento pode te levar à tristeza e à dor, mas o meu não. É isso, minhas irmãs e meus irmãos. Paulo ficou tão vislumbrado com os pensamentos da sabedoria divina que exclamou, dizendo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondável são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Davi disse ao Senhor, tu me sondaste e me conheceste, tu conheces os meus assentar e o meu levantar,
De longe entende os meus pensamentos. Deus conhece o nosso levantar e o nosso assentar. Salomão afirma: os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio é enganador. Portanto, os pensamentos do justo são bem diferentes dos pensamentos do ímpio. Isso é verdade, minhas irmãs e meus irmãos. Muitas vezes a gente passa por tanta dificuldade, mas aí a gente, por falta de sabedoria, por falta de entendimento e por desespero, a gente vai pedir conselho aos ímpios, às pessoas que não têm uma palavra para nos oferecer. Por isso que muitas vezes, minhas irmãs e meus irmãos, quando estiver passando por qualquer problema, procure uma pessoa de Deus, uma pessoa que vai te levantar, não que vai te rebaixar e nem te levar para o abismo. Não é isso? Infelizmente, o mundo está assim. A gente temos que selecionar as amizades, selecionar as pessoas. Temos que amar a todos como Deus ama a nós, mas temos que selecionar as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas, muitas amizades, vê a gente no desespero e dá conselho para o mal, não para o bem. Os pensamentos do justo são bem diferentes dos pensamentos dos ímpios. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Glória a Deus. Conclusão: os pensamentos de Deus são sempre os melhores para a nossa vida. Os pensamentos de Deus são tão profundos que a nossa mente não consegue aquilatar a grandeza dos pensamentos do nosso Senhor. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o final feliz que desejamos. Amém, minhas irmãs? Eita, palavra poderosa! Glória a Deus! Que os pensamentos nossos, que os pensamentos de Deus, que os pensamentos nossos sejam pensamentos de paz, pensamentos de vitória. Não permita que os pensamentos, ao contrário, cheguem ao teu coração, minhas irmãs e meus irmãos. Receba essa palavra que foi dada por Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Não deixe ser enganado pelos falsos profetas. Muitos estão aparecendo para enganar o povo de Deus, mas está escrito na Bíblia: o final dos tempos ia aparecer muitos adivinhadores, muitos falsos profetas, para só enganar o povo. Por isso que a gente temos que pedir a Deus visão de águia e audição, para discernir o que é de Deus e o que é do homem, o que é o mal e o que é o bem. E que Deus venha sondar os nossos pensamentos, que Deus venha nos guardar, nos proteger, amém? Vamos nos orar, agradecendo a Deus por esta palavra, por esse ensinamento, por esse estudo que nós tivemos agora, com a presença de Deus e o Espírito Santo. Oh Deus, gratidão, meu Pai, por o Senhor nos dar sabedoria para entender a Tua palavra, Senhor. Estamos aqui, meu Pai, todos eu e minhas irmãs e meus irmãos, para aprender a Tua palavra. O Senhor é o nosso professor para nos ensinar, Pai. Abre o nosso entendimento para nós entender cada dia mais a Tua palavra. Sonda, Senhor, os nossos pensamentos, que o nosso pensamento seja sempre de bom e de bem, não de mal, para levar a palavra, para, Pai, ajudar aqueles que necessita, plantar amor para aqueles que precisam, Senhor.
Deus, obrigado por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Guarda minhas irmãs e meus irmãos, protege, livra de todo mal. Deus, a gente estamos aqui intercedendo pelas nações, Pai, de todos os países, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha entrar com providência, acabar com essa guerra, com essa disputa política, Senhor, que estamos aqui também intercedendo pelos as autoridades, Senhor. Faça uma nação melhor para nós, Pai. Deus, abre porta, Senhor, para aqueles que estão desempregados. Venha suprir as necessidades do teu povo. Não deixa, Pai, o teu povo padecer, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, pelo alimento que o Senhor permite chegar na nossa mesa. Oh, Pai, estamos aqui te pedindo, clamando, Pai. E cremos, Deus, que o nosso clamor vai chegar no teu altar, meu Pai. Cuida da nossa casa, dos nossos familiares, de perto, de longe, nossos filhos, Senhor, os filhos das minhas irmãs, dos meus irmãos. Entra com salvação, com libertação, com cura, Senhor. Vai aonde a gente não pode ir. Resolve o que a gente não pode resolver, Pai. Entregamos nossos sonhos, nossos projetos, tudo nas tuas santas mãos. E cremos, Pai, que a tua promessa vai se cumprir na nossa vida, meu Pai. Que a gente venha ter mais amor para o nosso próximo, ajudar aqueles que necessitam, meu Pai. Oh, Deus, multiplica nossas finanças para a gente ajudar os nossos familiares e os nossos próximos também, Senhor, aqueles que necessitam, Pai. Deus, abençoa a nossa rua, nossos vizinhos de frente, os de trás, os de lado. Deus, traz paz para a nação, para nosso bairro, Senhor. Estamos aqui, meu Pai, intercedendo, Pai, pelas igrejas, Senhor, pelos pastores, aqueles que pregam a verdadeira Tua palavra e aqueles que não pregam, Senhor, que está enganando, que o Senhor venha também abençoar, transformar, libertar e mostrar para ele o verdadeiro caminho, Senhor, que eles merecem também, meu Pai, a salvação. Só se deixa ser enganado. Só deixa, meu Pai, o inimigo botar a seta nos olhos. Mas nós cremos, Deus, que o Senhor vai dar sabedoria para aqueles, para tirar a seta, Senhor. E aqueles que pregam o verdadeiro evangelho, meu Pai, que o Senhor venha dar sabedoria cada dia mais, Senhor, a todos os teus filhos, Senhor. Estamos aqui, meu Pai, para aprender a tua palavra, Senhor. Oh, Deus, guarda meus irmãos. Protege, livra, conceda a ele um dia, uma tarde, uma noite abençoada, cheio da tua presença. Por onde ele passar, que os anjos do Senhor estejam acampados, guardando, livrando de tudo e quanto é seta do mal. E eu profetizo, meu Pai, em nome de Jesus, em teu nome, meu Pai, que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida de cada um, meu Pai. E eu creio, Deus, nas tuas promessas. E eu profetizo, meu Pai, que nós e toda a nossa parentela e toda a nossa casa servirá a Ti, Senhor. Pela honra, a glória seja dada a Ti, Senhor. Que o Senhor cresça, Pai, e nós diminua, Senhor. Que o Senhor apareça e nós fique, meu Pai, de ladinho, Senhor. Que todos que olhem para mim e para meus irmãos, meu Pai, veja a tua grandeza, veja a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. É assim que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos fazer esse canal crescer, porque o mundo não tem o que dar. Então a gente temos que fazer o quê? O ide de Jesus. Ide e levai a palavra dele para aqueles que estão sobrecarregados de alma e de espírito. Muita gente está precisando de ouvir a palavra. Então compartilhe, porque nessas horas pode ter alguém querendo tirar sua própria vida, está no desespero, e ouvindo a palavra de Deus, Deus chega com providência. O Espírito Santo entra no coração e faz a obra. Amém? Fique todos na santa paz. E se assim Deus permitir, a irmã Cátia está aqui de volta para nós aprender a palavra de Deus. Tu aprende daí, eu aprendo daqui e nós aprendemos juntos. Em nome de Jesus.